Olá, maninho e maninha! Sejam bem-vindos ao podcast Égua Nutri, podcast mais paraense não há. Olá, maninho e maninha! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Égua Nutri. Eu me chamo Ana Marla Duarte e hoje iniciamos, portanto, mais esse episódio com um convidado super especial que vai falar um pouquinho pra gente sobre gastronomia hospitalar e suas tendências na COP30. Seja bem-vindo, professor Bruno Moraes. Mas antes disso, né, vamos falar um pouquinho sobre o que iremos falar nesse episódio. Então, para começar, vamos abordar um tema muito relevante para os profissionais da área de saúde, gastronomia hospitalar, e as tendências sustentáveis que surgem à medida que nos aproximamos da COP30, não é mesmo? Então, como a nutrição aí hospitalar pode alinhar com as práticas mais sustentáveis e ainda assim poder garantir para que os pacientes recebam uma alimentação adequada. E por isso, vamos explorar um pouquinho mais isso agora. Então, seja bem-vindo, professor Bruno Moraes. Fale um pouquinho sobre o seu vasto aí currículo para a gente. Vamos iniciar nossa conversa, porque é uma conversa, por favor. Bom, primeiramente agradecer o convite aí feito por vocês, né? Parabenizar esse projeto maravilhoso desse podcast, né? E não só o podcast, né? Mas todas as plataformas vocês já estão aí navegando. Mas dizer que eu estou muito feliz, né? Por estarem falando de um assunto que para mim é uma paixão, né? Que é a gastronomia hospitalar. Eu começo a minha carreira na nutrição, né? Com curso de nutrição, que foi a minha primeira opção. Depois disso, eu fiz mestrado, doutorado na área de alimentos, na área de a tecnologia de alimentos em si, né? E comecei a fazer algumas especializações. E uma das especializações que eu fiz que me chamou muita atenção foi a de gastronomia hospitalar. E a gente sempre se perguntava por que a comida de hospital é ruim, né? Verdade. Então eu ficava com essa dificuldade de conseguir entender qual era o problema, a problemática nisso tudo, né? Então, visto essa situação toda, eu comecei a trazer diagnósticos que eu via em Belém, nos hospitais aqui do Pará, e comecei a entender qual era o motivo disso, né? Então, com isso, eu comecei a estudar cada vez mais, montei alguns projetos, grupos de pesquisa com alguns alunos, e aí hoje a gente já tem muita coisa sendo produzida, muitos artigos foram publicados também em torno da gastronomia hospitalar. E estou aqui à disposição, se vocês quiserem saber e perguntar. Eu estou muito feliz, estou empolgada, na verdade, por o senhor estar aqui. Muito bom a sua presença aqui conosco. Então vamos começar a nossa conversa, né? Gostaria que o senhor explicasse para a gente, de forma mais simples, né, o que é a gastronomia hospitalar e o papel aí fundamental da nutrição nesse contexto. Tá. Muita gente confunde a gastronomia hospitalar com a nutrição hospitalar. São coisas distintas. Exatamente. Né? Primeiramente, para começar. A nutrição hospitalar ela vai falar da nutrição dentro do hospital, né? Que tem a nutrição através da alimentação enteral, parenteral, né? Via sonda, ou qualquer outro tipo de sistema que envolva a alimentação em si. A gastronomia ela é uma arte, ela é uma ciência que envolve o uso de técnicas e de ingredientes para que a gente consiga melhorar as características sensoriais dos alimentos. E aí, visto que essa dificuldade ela era apresentada em vários ambientes hospitalares que nós passeamos, nós visitamos, a gente começou então a tentar fazer essas intervenções, né? Então a gastronomia hospitalar hoje ela é uma ciência de modificação, né, da dieta hospitalar usual, utilizando as técnicas da gastronomia, que são técnicas simples, mas que são técnicas que são usadas no mundo todo, como um simples corte, uma simples forma de cocção, um tipo de sabor que você coloca no alimento que de repente não leva algum ingrediente, como no caso o agridoce, que é uma alternativa para um paciente que não pode comer sal, e várias outras possibilidades. Então a gente via, primeiramente, o diagnóstico, que era o problema que existia, né? O paciente não come por este motivo. Sim. E aí desse diagnóstico a gente partia para as intervenções, e essas intervenções elas traziam resultados positivos para a gente. Então a gastronomia hospitalar ela nada mais é do que isso, né? Então trazer a gastronomia
para dentro da cozinha do hospital, do ambiente hospitalar, mudar a forma, a cara, o sabor dessa alimentação e fazer com que essas pessoas elas consigam se alimentar melhor, que elas consigam ter uma alta mais rápida, que elas consigam ter uma correlação interessante com a terapia que eles estão fazendo medicamentosa e reduzir os custos do hospital. E quanto menos tempo o paciente passa no hospital internado, melhor para o hospital. Então, quando a gente chegava com esse projeto, apresentava para os diretores dos hospitais e tudo, a primeira coisa que a gente apresentava era o custo reduzido, né, de tempo de internação. Em números, e aí, né? Em números, né, em valores, né? Isso e aí, é muito isso importante. abriu os olhos, porque durante muito tempo houve um tipo de discriminação em contratar um chefe. Era um profissional caro, era um profissional que não era necessário, porque já tinha um nutricionista e tudo, então a gente teve que mudar a cabeça dessas pessoas, e não só dos diretores dos hospitais, mas dos próprios nutricionistas, que também às vezes não aceitavam ter esse outro profissional ali do lado, né, trabalhando em conjunto. Então, a gastronomia hospitalar vem, e hoje já é uma febre assim, nos hospitais, não só do sul do Brasil, mas sudeste também, mas da Europa. Hoje a gente tem quase todos os hospitais tendo esse profissional, dando esse apoio para a nutrição, para fazer com que a melhora da aceitação da alimentação seja realizada. E é o que a gente quer fazer, né? Disseminar essa ciência para que todo mundo consiga entender. Exatamente. Eu acho que é um trabalho em parceria. Precisa ser um trabalho em parceria, né? Antigamente tinha muito conflito, como você falou, né? E hoje em dia eu já vejo que já começa a ter uma parceria maior entre tanto o profissional da gastronomia quanto também o profissional da nutrição. Eu acho que é entender o que cada um tem de competência, Exato. né? A gente não aprende a cozinhar na graduação de nutrição. Então, assim, a gente é jogado, às vezes, numa cozinha para planejar um cardápio, para fazer um tipo de marmita ou de receita, mas a gente não tem essa autonomia, não porque a gente não gosta, mas é porque a gente não aprendeu mesmo, entendeu? Isso não faz parte do nosso componente curricular. Então, no momento que você traz alguém que só fez isso na graduação, estudou sobre isso, que entende as técnicas, aí a ciência se complementa, né? Então, é isso que a gente precisa abrir a visão para conseguir entender o que é de cada um, né? Sim. Que existia muito disso. Eu ouvia muito nos relatos, quando a gente visitava os hospitais, que os nutricionistas diziam assim, não, mas o planejamento de cardápio é uma deliberação do nutricionista. Eu falei, ok, mas não pode ser dos dois? Não pode ser os dois juntos para fazer? Porque às vezes o nutricionista não sabia nem o nome de uma preparação, porque ele nunca viu aquilo, ele não sabia fazer, ele não sabia preparar, e o chefe vinha e dizia, não é esse nome, é esse aqui, é dessa forma, é preparado assim. Era esse complemento que a gente queria trazer, essa cereja do bolo, literalmente, que a gente queria dar. Exatamente. Eu dou aula de técnica dietética, então eu tento trazer um pouquinho também da gastronomia para os meus alunos de sala de aula, para assim aprender. Professora, a gente precisa saber corte? Precisa. Mas eu não faço isso no mesmo que você precisa saber, para você ter uma boa conversa junto, né, de um profissional que esteja capacitado também para isso. Então é importante. A gente vê muito isso na nutrição esportiva. As pessoas, elas, por não saberem as técnicas da gastronomia, elas acabam prescrevendo coisas que nem elas sabem qual vai ser o resultado. E aí a gente vê aquelas aberrações das redes sociais, né? De preparações feias, que não são bem apresentadas, e de repente essas pessoas começam a fazer um planejamento alimentar daquilo que elas não gostam de comer, mas é porque eu preciso manter a forma, eu preciso ficar bonita, eu preciso isso e aquilo. E a gente pode sim também aplicar a gastronomia para a nutrição esportiva. Então é outra área que de repente precisa ser mais conhecida, ser mais falada, para a gente poder também fazer essa integração, né? Sim. Então, por Você falou disso agora, eu lembrei de uns stories que eu vi recentemente, inclusive da parte de esportiva, e falou assim, tá feio, mas tá gostoso. Eu falei, mas eu não vou comer isso daí, porque não tá apresentável. Sim, a gente come com os olhos. Exatamente. Mas vamos continuar? Vamos! Deixar a gente falar. O assunto é bom e a gente vai embora. Vai embora, exatamente. Bom, professor Bruno, a COP30 vai trazer aí grandes discussões, né, em relação à sustentabilidade ambiental. E é um ponto aí chave muito importante para a parte de produção aí de alimentos, né? Então, dentro desse processo, como é que a gastronomia, né, enxerga aí a gastronomia, principalmente hospitalar, claro, se enxerga aí alinhando essa tendência
dentro aí dessa sustentabilidade? E quais são as mudanças que você já percebe no dia a dia dentro como nutricionista hospitalar? O primeiro ponto que a gente precisa entender é quando a gente vai levar a proposta para o hospital. Olha, tem um projeto de gastronomia hospitalar e a gente precisa dessa estrutura e precisa disso aqui para o projeto seguir. A primeira coisa que o diretor do hospital fala é: qual o meu custo? Então, no momento que você diz para ele que não tem custo, que você vai usar o que ele já produz, o que ele já tem no estoque dele, só que aquilo vai ser apresentado de outra forma, aí tudo muda, o sorriso vem, né? Então, a gente já tem ali uma abertura melhor. Então, utilizar essa estratégia como ferramenta importante para que a gente entenda que existe aproveitamento integral dos alimentos, que a gente vai trabalhar a gastronomia porque o chefe de cozinha, o cozinheiro, ele odeia produto industrializado, então eles querem fazer o produto desde a origem. Eles não vão comprar um molho de tomate porque eles vão querer fazer o molho, eles não vão fazer um caldo de carne, comprar um caldo de carne industrializado porque eles querem fazer o caldo, e tudo isso é sobra, né? Tudo isso foi aquele alimento que não foi utilizado, que de repente dá para fazer um caldo legal, cheiroso, que dá para fazer um caldo de camarão, um caldo de peixe, e aquilo vai ser acrescido àquela alimentação. Então, assim, às vezes a gente se deparava com situações onde, não vai dar, não dá tempo, não tem equipe, não tem gente para fazer isso. Mas se você for observar hoje, o Albert Einstein trabalha com gastronomia hospitalar com um fornecimento de refeição de 6.000 por dia, né? Então, assim, existe possibilidades. E hoje a gente tem, inclusive, hospitais públicos aqui em Belém que trabalham já a gastronomia hospitalar. Nós visitamos e vimos o quanto flui o trabalho, né? Então, assim, não é desculpa dizer que a gente não vai conseguir. E aí eu mostrei para ele, olha a quantidade de industrializado que a gente reduziu, trazendo a gastronomia hospitalar para cá. Então, por exemplo, esses caldos, esses temperos que eles acabavam comprando, né? Algumas ervas que na teoria eram ervas desidratadas secas e a gente via que estava cheio de sódio, cheio de outros produtos ali também, enlatados, né? Porque às vezes o próprio hospital não é gerido pelo hospital financeiramente, ele contrata uma empresa para fazer a concessão. E aí essa empresa ela tem autonomia para comprar os ingredientes que ela quiser, porque ela vai ter que ter um custo reduzido também. Então, querendo ou não, ela também compra aquilo que não tem critério para fazer a alimentação dos pacientes. Então, também é outro ponto que a gente traz com a gastronomia hospitalar. Então, acho que nesse aspecto aí, a gente reduz muita coisa em relação a esses ultraprocessados, essa alimentação que está totalmente fora do que a gente fala hoje de nutrição. Então, o profissional de gastronomia, ele vai aprender a fazer a comida raiz mesmo, sabe? Aquilo ali, tirando da origem e tudo mais, sem fazer com que a gente faça essas peripécias aí dentro da cozinha, utilizando esses alimentos processados. Certo. E as inovações que o senhor tem observado dentro da gastronomia hospitalar? Como é que o senhor vê essa tecnologia? Como é que isso pode influenciar aí no futuro dentro dessa área? Hoje a gente vê a gastronomia hospitalar atrelada à hotelaria hospitalar, né? Não sei se você já ouviu falar também, né? Mas assim, os grandes hospitais hoje, por conta dessa demanda que existe de pessoas que de repente querem um serviço diferenciado, eles vão para aquele hospital onde tem um serviço de hotelaria. Então, nós já temos, inclusive, aqui em Belém. Sim, já temos alguns. Não podemos citar. Já trabalham dentro dessa roupagem. Então, essa nova forma hoje de trabalhar a gastronomia hospitalar também traz isso para a gente. Então, por exemplo, a gente tem hospitais onde o paciente no próprio tablet faz o pedido da sua comida, ele diz o que ele quer, ele diz o que ele não quer, o que ele de repente pode substituir, porque já tem a lista de substitutos toda ali no cardápio que ele vai pedir no dia. É como se ele estivesse num restaurante, né? Então a tecnologia ela vem justamente para facilitar a vida do profissional. Aí esse pedido vai direto para a cozinha, ele já sai automaticamente do teu estoque, já vai direto para o teu cozinheiro, para o teu chefe de cozinha elaborar um prato daquele paciente. Não só para o paciente, mas do acompanhante, todas as pessoas que estão no quarto do hotel, que não é mais do quarto do hospital. Sim. Então tem toda essa pegada e essa tendência trazendo cada vez mais a valorização da gastronomia hospitalar, que estava aqui embaixo, que ninguém queria saber, aí hoje ela está lá em cima, porque antigamente era um demérito, na verdade, você ser cozinheiro, né? A pessoa que ficava escondida, que ficava atrás de todo mundo, não podia aparecer porque vivia sujo. Hoje não, ser chefe de cozinha, Deus o livre, né? 5 estrelas. Eu sou chefe, eu quero me mostrar, eu quero aparecer. Então, assim, mudou,
isso tudo. Algumas pessoas entendeu? chamam o chefe para ir até a mesa, para servir, para ir até o quarto também, para parabenizar. Eu já ouvi história dessa. Mas é verdade. Hoje em dia, inclusive, em alguns hospitais, o chefe visita junto com o nutricionista. Então, no momento que o nutricionista vai fazer a visita para saber se gostou da comida, o chefe está junto. Porque quem executou foi ele, e é muito importante. É a empatia que a gente fala, é a humanização, é você se colocar no lugar do outro para saber se realmente aquilo que você preparou foi bem aceito. E outra, você vai ver a cara da pessoa, né? O rosto da pessoa. Exato. Era o que acontecia muito quem trabalha em produção, né? De você produzir aquilo ali. Todo dia você sabe o nome do paciente, você sabe a dieta dele, mas você não sabe quem é. Você não sabe se ele gostou, se não gostou, se descartou a comida, se ele comeu tudo, se aquilo ali realmente foi um divisor para que ele pudesse começar a se alimentar. Então, acho que isso tudo aí traz pra gente uma outra visão, assim, sobre a nutrição, sabe? E se a gente não abraçar isso aí, vai vir outro e abraça. Então, a gente tem realmente que se apropriar mais dessa área, porque é uma área linda e a gente vê a recuperação do paciente acontecer. Porque quem fala que a nutrição não resolve a vida do paciente no hospital tá errado. Né? A gente sabe que melhora muito. Eu não gosto dessa escuta. É isso mesmo, né? Porque às vezes a gente ouve esses comentários, mas a alimentação não resolve muita coisa. O que resolve é a terapia, é o medicamento que o paciente utiliza, mas não é. Porque se o paciente não estiver bem alimentado, se ele não estiver fazendo o complemento dos nutrientes necessários ali para que ele consiga realmente fazer com que aquela terapia dê certo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Exatamente. Então, atrelando aí a esse processo de tecnologia, a gente já envolve outra pergunta aqui em relação ao desperdício. O senhor acha que a gente consegue, junto com a tecnologia, evitar essas questões de desperdícios que acontecem dentro do ambiente hospitalar? Com toda certeza. Eu acabei de dar um exemplo. O paciente escolhe o que ele quer comer. Quando ele escolhe o que ele quer comer, ele sabe que ele está pedindo aquilo. E outra, ele percebe que alguém se preocupou com ele. Exato. Então ele vê o prato dele diferente, ele vê o prato decorado, dá vontade dele comer aquilo ali, porque ele percebe que realmente alguém estava ali cuidando dele. É diferente dele pegar uma marmita, uma quentinha que tá toda bagunçada, que tá com algo que ele não queria comer. Imagina, gente, você ser nutricionista e receber um indígena, e você receber um quilombola, que você não sabe como é a alimentação dele, e você vai dizer pra ele, o que você quer comer hoje? Quero comer peixe com beiju. Mas não tem na minha cozinha isso. E aí, eu tô adaptado para receber esse paciente hoje no hospital, mas vai ser o paciente que vai aparecer para mim. Com certeza. Então, são coisas que a gente precisa também entender. Então, quando eu sirvo aquilo ali que o paciente pediu, é outra coisa. O sorriso vem, o paciente come. E outra, o sabor daquela alimentação. Porque a gente sabe que esses pacientes, eles estão passando por um processo ali, né, de adaptação, ou até mesmo patológico, que faz com que aquela alimentação ela não seja aceita, né? Tá sem apetite, a comida já tá sem sabor e tudo. Ele dá para o acompanhante, ele joga fora. Então, quando você percebe que isso aí está acontecendo, o desperdício com certeza vai ser reduzido. Então, acho que é uma vertente para que a gente consiga repensar nisso aí. Inclusive, os dados que a gente traz depois que a gente fez a intervenção foi 70% de aumento da aceitação e 78%, né, de diminuição do desperdício. Né, porque a gente percebe que realmente os pacientes começaram a aceitar melhor a alimentação depois que a gente fez as intervenções gastronômicas. Legal, professor. Essa é uma informação válida e que eu também não sabia. E a gente consegue ter uma adesão maior, né, dos pacientes, ter essa recuperação muito mais rápida. Com certeza. E, inclusive, como o senhor falou da apresentação, né, do prato, aí veio a memória que um paciente falou uma vez para mim, eu não quero esse frango explodido, essa carne de monstro que vem para mim todos os dias. Então, mostra a importância de ter, né, esse olhar diferenciado, essa humanização. E é tudo, é detalhe, sabe? Às vezes você trocar a marmita e colocar no prato, você aquecer na hora que você vai entregar para o paciente. São detalhes, entendeu? Detalhes, é isso que eu falo. É você realmente se preocupar com aquela pessoa que está ali, sim, naquele momento, precisando se alimentar. E às vezes a gente acaba no automático, na rotina do dia, ou até mesmo sem esses braços todos aí de conhecimento sobre a gastronomia hospitalar, fazendo com que aquilo ali vire rotina. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Com certeza, com certeza. Vamos lá. Continuando aqui, tá ótima nossa conversa, mas vamos para as próximas perguntas, né? Questionamentos aqui, dúvidas, na verdade. Quais são os desafios e as oportunidades nesse cenário hospitalar que o senhor vê? Bom,
primeiro desafio é a gente conseguir incluir esse profissional dentro da cozinha, né? Porque é uma área que não tem obrigatoriedade de ter dentro de uma cozinha hospitalar, né? No escopo de um hospital, no fluxograma de um hospital, no organograma de um hospital, não existe esse profissional. É uma profissão recente, né? A gastronomia é uma profissão não regulamentada, então, assim, não é uma obrigatoriedade eu ter um profissional formado em gastronomia, porque é mais caro, inclusive. Mas eu posso ter um profissional com experiência na cozinha, mas é outra coisa. É o cara que, de repente, não tem aquela expertise da ciência, mas ele tem na prática. A experiência dele toda leva a isso. Só que ele não é o cara que, de repente, vai discutir com o nutricionista ali o planejamento do cardápio. Vai dizer, olha, isso aqui não tem sódio, isso aqui é baixo em carboidrato, isso aqui tem índice glicêmico reduzido. Então, é uma conversa que você vê que tem que estar no mesmo nível. Então, eu vejo muito disso, sabe? Que, às vezes, precisa dessa relação, dessa fusão desses dois profissionais, né? Então, eu vejo isso muito como desafio. E tendências, eu acho que é trazer mesmo essas possibilidades, inclusive para o serviço público, né? Hoje a gente está vendo aí as cozinhas cada vez mais terceirizadas, né? As cozinhas, elas saindo, né, desse posto de produtoras de refeições, né? Então, levando isso também para a alimentação dos colaboradores do hospital, funcionários, acompanhantes e tudo mais. Então, eu acho que são coisas que devem ser repensadas. Isso tem que ser muito discutido. Qual a dificuldade que o senhor vê nisso? Do hospital colocar uma autogestão ali? É custo, né? Quando você tem ali uma responsabilidade muito grande com esse custo de produzir, de contratar, de gerir aquelas pessoas ali, é mais interessante pagar até um pouco mais caro, mas tirar aquela responsabilidade. Exatamente. Entendeu? Aí fica um espaço ocioso. A gente foi em vários hospitais que a gente antes fazia o projeto, quando a gente voltou agora não tem mais. Então já fica um espaço ocioso, que não tem nada funcionando ali, mas todo dia as marmitas chegam e essas marmitas são destinadas aos pacientes. E agora piorou mais ainda, que a marmita já chega fria, troca enorme que a gente tem, porque quem está fazendo em outro local, não está fazendo nem de forma centralizada, né? Então tem toda essa dificuldade aí que a gente vem enfrentando. Então agora o negócio está ficando cada vez pior. Claro que nos hospitais privados a gente ainda tem a autogestão acontecendo, então já dá para a gente trabalhar melhor. Mas nos públicos a gente está vendo isso acontecer com mais frequência. Certo, professor. Dentro, né, da nutrição aí funcional e alimentos, né, terapêuticos, como a gastronomia hospitalar pode adaptar, né, para poder fornecer essas refeições que possam atender, portanto, essas exigências nutricionais, levando em questão a sustentabilidade? Bom, é aquilo que eu falei, né? A gastronomia hospitalar, ela vai trabalhar técnica que traga respostas positivas às características sensoriais dos alimentos. Essas técnicas, elas são fundamentais para a gente manter as características nutricionais e que a gente potencialize esses nutrientes também, com a união dos ingredientes, com técnicas adequadas e tudo mais. E isso aí o nutricionista pode entrar tranquilamente, né? Então, olha, não está correto você fazer uma cocção dessa forma em calor úmido, mas você vai fazer em vapor, porque aqui você consegue preservar melhor os nutrientes, né? De repente não é necessário você fazer essa técnica de conservação porque tem uma perda muito elevada, né? Eu tenho possibilidade de comprar fruta ao invés de comprar polpa para não perder tantos nutrientes. Então essa possibilidade hoje eu acho que já até parte muito mais do nutricionista. Mas quando a gente fala das técnicas que envolvem a gastronomia, o chefe de cozinha, o gastrólogo, ele tem que ser a pessoa que vai colocar em voga toda essa situação aí para o negócio acontecer, né? Então, olha, de repente, vamos aqui utilizar uma fruta cítrica junto com açaí, porque a gente sabe que tem absorção melhor do ferro, que vai ajudar nessa potencialização aqui dos pigmentos que são interessantes, que combatem as doenças do coração, e vai, né? Então, essas possibilidades todas podem acontecer, porque na gastronomia a gente tem disciplinas que envolvem nutrição funcional, né? As bases da nutrição em si também tem na gastronomia. E é entender que um não vai roubar o espaço do outro, não vai tirar a vaga do outro ali naquele momento. Né? Ninguém melhor que a gente para falar de nutrição. Nós estudamos anos de nutrição, 5 anos de nutrição. Então, assim, ninguém melhor que a gente vai falar de nutrição. Mas também a gente não tem como falar de técnicas de cozinha, porque nós não estudamos 5 anos técnicas de cozinha, mas os caras sabem muito, né? A forma correta de cortar,
como cortar aquela carne para não deixar ela dura, para deixar ela macia, para fazer uma preparação que de repente no outro dia seja mais fácil para eu conseguir descongelar e aproveitar aquela preparação. Então, são inúmeras as possibilidades aí que a gente vai encontrar dentro da cozinha. Perfeito, professor. Pensando na COP30, o senhor acha que os hospitais, tanto público quanto também privado, eles já estão se adequando a essa nova rotina que eles vão ter tanto durante quanto pós COP30? Olha, eu não consigo ainda vislumbrar isso tudo, tá? Eu vejo muito mais essa preocupação hoje com a demanda que nós temos de mercado e não com a COP em si. Certo. Hoje nós temos um público, um nicho, na verdade, que está procurando por esse serviço, né? As pessoas, elas querem ter um plano de saúde, elas querem ser atendidas, elas querem pagar por um serviço onde elas sejam bem assistidas. Elas não querem comer mal, elas não querem roupas de cama sujas ou que não estejam com cheiro bom, elas não querem um banheiro que não seja agradável, elas querem espaço para a família poder estar ali. Então, se você tem condições de querer uma coisa melhor no momento que você precisa de uma assistência, né, então você vai em busca daquele hospital que está te oferecendo aquele tipo de serviço, né? E hoje a gente fala muito sobre isso. Inclusive, a gente teve uma reunião com os planos de saúde falando sobre a gastronomia hospitalar e eles falam justamente isso. As pessoas não fazem plano de saúde hoje para os exames de rotina, para as consultas, elas fazem para a internação. Uhum. Então as pessoas, inclusive, vão no hospital fazer uma visita como se fossem alugar um apartamento. Sim. Elas visitam o hospital para saber, esse plano é o prêmio, é o elite, é isso. Então você vai para o andar de cima, você vai para isso, você vai para... Então, assim, é um negócio surreal, que a gente não tem noção do que passa por trás da hotelaria hospitalar. Então, assim, é realmente uma tendência hoje de mercado. Eu acho que com a COP, sem a COP, depois da COP, inclusive, isso vai continuar crescendo. E os hospitais que investirem nisso, eles vão ter, com certeza, um crescimento absurdo. Inclusive, os nutricionistas que estão sendo contratados precisam ter mais de uma língua, né? Tem que ter especialização, tem que ter já uma experiência grande na área, né? Então, assim, não pode ser qualquer profissional para atuar ali sem um mínimo de expertise para conseguir receber esse tipo de clientela agora que está em busca desses outros tipos de serviços também. O senhor comentou agora que eles buscam, né, os planos, prêmio, enfim. E onde eu vejo muito isso é quando a mulher grávida, né? Elas procuram muito isso, o serviço, que elas vão porque ter, a mulher, né, grávida, ela já sabe que ela vai passar por aquilo ali. Sim. Mas, por exemplo, os idosos, eles buscam, você não tem noção, sério? Todo tipo de serviço possível. Então, por exemplo, mas o hospital ele oferece grupo de música para os idosos, então tem que ter alguma coisa ali que tenha um atrativo para aquele público. Porque ela sabe que ela vai passar mais tempo, de repente, ali precisando daquele serviço do que até mesmo em casa. Então, assim, tem que ter outras possibilidades. Tem hospital que tem curso de piano, para te ter ideia, para a pessoa poder se recuperar mais rápido, para a pessoa poder ter alguma distração dentro do hospital. Então, assim, são coisas assim que são surreais, assim, que às vezes a gente realmente não tem esse contato todo porque a gente não conhece. Mas com a questão toda dessa dificuldade e a crise dos planos hospitalares, né, a gente tem aí os hospitais que estão crescendo muito também e oferecendo essas possibilidades aí para todo o público que investe. E que queira e esteja disposto a pagar também. É verdade. Com ele ponto, né? Tem tudo isso. Tem, isso tem. E como tem na nossa cidade também. Inclusive, essas pessoas que passam muito tempo nos hospitais, eles chamam de moradores. Isso mesmo. Isso mesmo. Não são mais nem pacientes, são moradores. E faz tratamento por muito tempo também. Queimado, normalmente, né? Câncer, né? Que sabe que vai ter que voltar bastante pro hospital. Tudo. Então tem muito disso aí, muito mesmo. Verdade. Isso é fascinante a gente escutar relatos como esse, não é mesmo? Então, em termos de colaboração entre hospitais, né, fornecedores e até mesmo organizações internacionais, a COP30 ela pode também incentivar, né, essa troca aí de conhecimentos, de boas práticas para a gastronomia hospitalar, né, ser mais sustentável. Então, como é que está sendo toda essa gestão? O que eu acho, na verdade, que a gente tem como Extrair disso tudo quando fala no contexto da COP30? Tá vindo muita gente de fora para cá, né? Então, assim, trazer essas informações de fora e ver como é que essas pessoas trabalham lá é muito importante para a gente poder trazer essa informação para dentro dos hospitais. A gente, por exemplo, vai trazer um grupo de chefes da Dinamarca agora
Eles querem fazer uma imersão aqui no Pará para cozinhar junto com outros chefes também, Que legal. para trazer as técnicas que eles trazem lá. Olha, por exemplo, uma curiosidade. O que a gente nunca pode comer depois que a gente está operado? Que o pessoal fala. Crustáceos, carne de porco. Suíno, porque aqui a gente chama de remolo, né? Não faz bem. Exatamente. Na Europa, Lá só se não. come porco. É. Só se come suíno quando tá no pós-operatório. Então, para eles é normal isso acontecer. Então, Deus te livre aqui, já Belém, tira, uma coisa dessa. já desmistifica uma teoria importante aí, né? Então, você trazer um grupo de pessoas que são chefes, que trabalham, que têm essa visão de um país totalmente diferente do nosso, de uma região totalmente diferente da nossa, e traz esse compartilhamento de informações junto com chefes locais, a gente com certeza só tem a ganhar. Agora, a gente tem que saber extrair isso de forma positiva, né, para poder aplicar nos ambientes que a gente trabalha. A gente tem muitos nutricionistas hoje, em potencial mesmo, fazendo um excelente trabalho nos hospitais. Eu visito os hospitais assim, gente, nossa, um negócio assim, tudo alinhado, sabe? Tudo feito, tudo planilhado, assim, o cara tem ficha técnica para tudo, sabe? Então, assim, tem muita gente boa trabalhando aí. Agora é um trabalho de rotina. Exato. Então não é todo mundo que está preparado para isso, né? Principalmente quem não gosta de rotina. Então, assim, você trazer isso que você aprende na graduação, a parte mais burocrática, técnica, para dentro da cozinha, com certeza vai te dar um know-how diferenciado aí no mercado de trabalho e nas novas possibilidades que virão, né? E eu acho que com a COP30 a gente tem muito que extrair aí dessa galera que tá vindo para cá, porque tá tudo sendo modernizado, tudo sendo adaptado aí para essas pessoas que estão chegando, né? Então, inclusive, até no serviço de alimentação como um todo, a gente também vai ter que se adaptar, né? Porque tem pessoas do mundo inteiro vindo comer a comida da Amazônia. Então, como é que a gente está servindo essa comida hoje? Né? Como é que essa comida está sendo apresentada hoje? Né? A gente vê, por exemplo, a regionalidade muito fraca nos hospitais. Nossa, né? bastante. A gente não vê. A gente vê o hospital, os cardápios dos hospitais que a gente visitava era brócolis, espinafre. Então, não tem jogo. Coisas que a gente não quando tem o açaí, né? é um feriado. Fecha Nossa, vão servir açaí como se fosse uma coisa assim. Agora você imagina. E o paciente que todo dia toma açaí? Né? E o paciente que todo dia come aquilo ali, farinha, né? Que de repente aquilo ali faz parte da alimentação dele. Né? Então são coisas que a gente realmente precisa repensar, sabe? E o nosso trabalho, que a gente é muito catedrático em algumas coisas, sabe? Sim. Isso me preocupa muito. Nossa, uma vez eu fui num hospital de câncer e aí tinha muito disso, aqui não entra nada, não sei o que e tudo mais. Gente, a criança tá em câncer terminal, ela quer comer aquilo e você vai dizer que não vai? É melhor a criança passar fome do que comer aquilo ali, porque na sua teoria aquilo ali faz mal e aquilo ali vai matar aquela criança naquele momento. Então, assim, são coisas que a gente precisa realmente colocar a nossa profissão para entender o nosso papel, né? O que a gente faz lá no juramento, no final do curso, né? Entender o que a gente traz de benefícios para a sociedade. Que às vezes são coisas simples, sabe? Que fazem diferença. Uma tarde de pipoca, uma tarde de hot dog, uma tarde de pizza, sabe? Que talvez até não prolongue tanto a vida daquela criança, mas traga aquele momento de alegria naquela hora, de felicidade naquela hora. Então, são coisas que a gente precisa repensar, sabe? Isso me fez me lembrar de uma história, inclusive, de um amigo, né, de trabalho, de um hospital, inclusive, bem conhecido também de Belém, que ele comentou que tinha uma paciente também em estado terminal e o sonho dela era cantar parabéns no aniversário dela. Então ele movimentou toda a equipe, levou o bolo pro quarto dela, foi uma festa, ficou super feliz. Infelizmente, né, ela veio a falecer, mas naquele momento foi a alegria dela e o sonho dela. Então a gente vê que ainda temos profissionais, como o senhor falou, muito bons, que estão sempre tentando cercar da melhor maneira e levar para aquele paciente, né, o melhor dentro não só da gastronomia, mas dentro da nutrição, enfim, dentro como profissionais que temos ali dentro da saúde naquele setor. Então é importante mesmo a gente Por isso que o nosso símbolo é uma balança, né? Se fosse só para comer saudável, a balança estava desgovernada ali. A gente tem que ter equilíbrio em tudo, né? Exatamente, tudo na vida. Ai, professor, estamos chegando aqui no final. Mais uma conversa aqui, na verdade foi um compartilhamento de experiências, né? Então eu gostaria muito que o senhor deixasse aqui para os nossos ouvintes
uma mensagem final de como a gente consegue, na verdade, implementar essas práticas mais sustentáveis dentro da cozinha, não esquecendo a nossa parte profissional, né? Não tentando passar por cima de ninguém, mas sempre tentando harmonizar dentro de toda a equipe. Então, gostaria que o senhor deixasse essa mensagem final e agradecer desde já, né, de todos os insights que o senhor deixou aqui pra gente. É pena que é pouco tempo, né? Pouco? A gente passava aqui um dia inteiro falando. Mas agradecer também a vocês, dizer a vocês que é um assunto que me interessa muito, sabe? Então, eu estudo muito sobre a gastronomia hospitalar e vejo o quanto tem de potencial, assim, pra gente trazer, né, para os hospitais, para que a gente realmente consiga valorizar a alimentação dos hospitais, para que a comida de hospital pare de toda vez que a gente falar comida de hospital, todo mundo fazer cara feia, né? Porque já tem aquele estereótipo de comida ruim, sem sabor, mal apresentada. Então, eu espero um dia a gente poder estar evoluído para poder servir uma comida de qualidade, que é o mínimo, né? A alimentação é um direito nosso, né? Então não tem porquê a gente tá igual aquele meme, né, da aeromoça, né? Chá ou café? Aí não, vai tomar chá, porque é o que tem. Não é isso que a gente tem que fazer dentro do hospital. A gente tem que realmente oferecer a qualidade, porque é isso que a gente está se disponibilizando a fazer. Então, se a gente aceita estar naquele lugar, se a gente quer estar ali, a gente tem que fazer aquilo ali da melhor forma possível, né? Entregar de corpo e alma aquele trabalho, fazer com que as pessoas realmente entendam o nosso papel ali dentro, né, de recuperar a saúde através da alimentação, mas que também a gente consiga oferecer uma alimentação de qualidade para essas pessoas. E eu confio muito que a gastronomia ela venha para somar e vai ajudar a fazer com que essas pessoas consigam sair com mais alegria desse ambiente, que consigam se recuperar mais rápido também, e que outras pessoas possam ter oportunidade de repente ocupar aquele leito ali que ficaria 10 dias, 15 dias a mais ocupado pelaquela pessoa que saiu porque conseguiu se alimentar melhor. Então, basicamente isso que eu deixo aqui de frase final é agradecer a vocês, aos alunos todos desse projeto maravilhoso. Espero que daqui a pouco decole cada vez mais e todo mundo ouça, porque dá gosto ouvir nutrição, dá gosto falar de... Eu amo muito. Inclusive, eu até escutei um comentário hoje, ela falou assim, professora Olioli, eu vejo nutrição na senhora. Tá vendo? Fiquei feliz. Fiquei muito feliz com isso. Agradeço muito a sua participação, professor. Você não sabe o quanto estamos felizes por estar aqui junto com o senhor, né, na sua presença, por ter deixado essa mensagem super valiosa para a gente. Eu acho que isso é muito importante, levar a nutrição adiante, isso é muito importante. Inclusive, teve uma fala do nosso primeiro convidado, inclusive, que já está no ar o episódio, que ele fala que não vivemos... A nutrição não é o futuro, ela é o presente, né? Então, isso ficou muito na minha cabeça também. Então, para vocês, ouvintes, esperamos que vocês escutem aí mais um episódio, né? Que já está aí na nossa... daqui a pouco estará aí nas nossas redes sociais, nossos streams. Não esqueça de seguir o nosso podcast, de compartilhar com seus amigos. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.